Você já se sentiu atraído por algo que sabia que não deveria? Algo proibido, mas que de alguma forma parecia irresistível? O que você faria se, ao seguir essa curiosidade, descobrisse que o preço a pagar seria muito mais alto do que imaginava? É o que acontece com um grupo de amigos que, em uma tarde comum, encontra uma fita VHS perdida, cheia de mistérios. Eles nem imaginavam o poder que ela tinha, ou as consequências terríveis que começariam a enfrentar assim que a colocassem na velha TV. Aos poucos, os eventos da fita começam a se manifestar na vida real, e tudo o que parecia controlado se desintegra em um pesadelo. Porém, há uma saída. Uma única chance de quebrar o ciclo. Mas para isso serão forçados a enfrentar algo mais profundo do que o medo. O que acontece quando você tenta fugir de algo que já está dentro de você. Este é o convite para você se perder, sem saber se ao final encontrará a saída, ou se será parte do jogo para sempre. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. Era uma tarde morna de sábado, e o mercado de pulgas estava lotado de barracas que se amontoavam em um emaranhado de bugigangas. Ana, Lucas, Marina e Pedro passeavam preguiçosamente entre os corredores estreitos, cada um carregando um interesse diferente. Ana olhava joias antigas, Marina se encantava com livros empoeirados, enquanto Pedro e Lucas faziam piadas sobre os objetos estranhos à venda. "Quem ainda usa isso?" perguntou Lucas, segurando um relógio quebrado antes de largá-lo sobre a pilha de itens. Eles estavam prestes a ir embora quando Marina chamou atenção para uma banca no canto mais afastado. A lona desbotada cobria uma coleção aleatória de objetos, mas o que realmente chamava a atenção era o próprio vendedor. Um homem idoso, magro, com olhos fundos e mãos que tremiam levemente, parecia observar o grupo como se já soubesse que eles iriam aparecer. "Parece cena de filme de terror", Pedro brincou, mas Lucas já tinha notado algo. "Olha isso!" Ele segurava uma fita VHS com um rótulo desbotado. As letras quase apagadas formavam algo ilegível, mas a fita parecia intacta. "Quem ainda tem videocassete?" Ana perguntou rindo. "Eu tenho", respondeu Marina cruzando os braços. "É do meu pai, mas funciona." O vendedor, que até então não dissera nada, finalmente se pronunciou. Sua voz era grave, mas carregava uma estranha urgência. "Essa fita não é para ser assistida." Os amigos se entreolharam e Pedro segurou o riso. "Isso é um golpe de marketing? Você quer que compremos porque parece perigoso?" "Não", disse o homem, franzindo o senho. "Estou dizendo para não assistirem. Vocês não vão querer lidar com o que está lá." Lucas, ignorando o aviso, pagou pela fita. Quando o grupo se afastou, Ana olhou para trás e viu o homem ainda os observando, parado como uma estátua. Algo em seus olhos parecia vazio. Naquela noite, reunidos na sala de Marina, a conversa girava em torno da fita. Enquanto Lucas instalava o videocassete, Pedro abriu um refrigerante e brincou. "Vamos ver se isso é mesmo tão assustador. Aposto que é só uma gravação ruim de um casamento." A fita começou a rodar. Primeiro, uma tela preta. Depois, imagens tremidas de uma casa antiga e mal iluminada. As paredes estavam descascadas e havia sombras inexplicáveis se movendo ao fundo. Sons de passos ecoavam, mas não havia ninguém visível. De repente, a câmera caiu no chão e, por um momento, a tela ficou completamente escura. O silêncio foi interrompido por um som baixo, como um sussurro, que parecia vir do próprio aparelho de som. "É só a fita estragada", Marina disse, mas sua voz não soava tão confiante quanto antes. Quando a tela acendeu novamente, algo mudou. As imagens agora eram mais nítidas e um vulto apareceu no canto da tela. Ele estava parado, imóvel, mas havia algo perturbador em sua silhueta. E então, sem aviso, a fita parou.
O videocassete começou a fazer um barulho estranho, como se algo estivesse preso. Lucas tentou ejectar a fita, mas ela não saía. O som no aparelho aumentou, parecendo uma mistura de estática e vozes distorcidas. "Desliga isso!" gritou Ana, e Marina correu para puxar o cabo da tomada. A sala ficou em silêncio. O videocassete parou. "Isso foi esquisito", Pedro disse, tentando quebrar a tensão. Lucas olhou para o aparelho desligado e comentou: "Acho que estávamos esperando demais. Provavelmente só uma fita velha." Mas quando todos começaram a relaxar, uma última coisa aconteceu. Mesmo com o aparelho desconectado da tomada, a TV acendeu por um segundo. Na tela, a silhueta que tinham visto antes estava olhando diretamente para eles. Marina desligou a TV rapidamente, seu coração ainda disparado. "Como isso foi possível? Não está nem na tomada." "Deve ser algum tipo de falha elétrica", disse Pedro, tentando soar calmo, mas o suor em sua testa traía sua tranquilidade. "Claro, Pedro", Ana respondeu sarcástica. "Falha elétrica que faz um aparelho desligado funcionar. Isso faz muito sentido." Lucas, no entanto, parecia mais intrigado do que assustado. Ele retirou a fita do videocassete com cuidado e a segurou como se fosse um artefato antigo. "Seja lá o que foi isso, a fita está no centro. Precisamos descobrir o que tem aqui." "Descobrir?" Ana exclamou, levantando-se do sofá. "Eu acho que já vimos o suficiente." Apesar da discussão, o grupo decidiu guardar a fita, pelo menos por enquanto. Marina colocou-a no armário mais alto de sua sala, fora de alcance, e, segundo ela, longe dos olhos, longe da mente. Porém, nenhum deles parecia realmente capaz de esquecer. Naquela noite, cada um voltou para casa carregando um peso que não conseguiam explicar. Marina foi a primeira a notar algo estranho. Estava sozinha em casa quando ouviu um som vindo da sala. Inicialmente pensou ser apenas o barulho do vento, mas quando desceu as escadas, viu o videocassete ligado. Ela parou, petrificada. O aparelho, que estava desconectado desde a noite da fita, piscava o número 0001 repetidamente, como se algo estivesse tentando começar. Marina desconectou o aparelho da tomada novamente, mas o som persistiu, uma estática baixa e constante. Algo dentro dela dizia que a fita não tinha terminado o que começou. Enquanto isso, Ana começou a ter pesadelos recorrentes. Todas as noites, ela se via dentro de uma casa sombria, vagando por corredores intermináveis. Um vulto a seguia, mas nunca chegava perto o suficiente para que ela pudesse ver seu rosto. Lucas, sempre o cético, começou a perceber coisas que não conseguia explicar. Objetos em seu quarto estavam fora do lugar, como se alguém os tivesse movido. E Pedro, que tentava rir de tudo, acordou com arranhões profundos no braço, sem ideia de como os tinha conseguido. "Não estou louca", Marina insistiu, enquanto olhava para os amigos reunidos em sua sala. "O videocassete estava ligado, desconectado, mas funcionando." "Eu tive pesadelos também", Ana admitiu. "A casa do vídeo. Eu estava lá. Sentia como se estivesse sendo seguida." Pedro, visivelmente desconfortável, levantou a manga da camisa para mostrar os arranhões. "Isso é coincidência? Eu duvido." Lucas ainda tentava manter a postura racional. "Gente, estamos nos deixando levar. Pode ser nossa imaginação. Talvez a fita tenha nos impressionado mais do que queremos admitir." "Então, por que seu quarto parecia um episódio de atividade paranormal?" Ana retrucou, cruzando os braços. Antes que pudessem discutir mais, a luz da sala começou a piscar. Todos olharam em volta, tensos, e o silêncio foi interrompido pelo som de algo pesado caindo no andar de cima. Marina foi a primeira a subir, com os outros logo atrás. Ao entrar em seu quarto, encontrou a fita VHS caída no chão, mesmo que estivesse guardada no armário alto. "Isso não é possível", Marina murmurou, segurando a fita com as mãos trêmulas. Mas o verdadeiro choque veio quando olharam para o videocassete. Ele estava no centro da sala, mesmo que ninguém o tivesse movido,
com a luz de pronto para rodar piscando. Alguém quer me dizer como isso aconteceu? Pedro disse, quebrando o silêncio. Antes que alguém pudesse responder, a TV acendeu sozinha, mostrando apenas estática. As vozes distorcidas começaram a se formar novamente, e desta vez, todos puderam ouvir claramente. Voltem! A casa está esperando! Os dias que se seguiram ao evento na casa de Marina foram inquietantes. Cada um dos amigos começou a perceber que a fita havia deixado uma marca invisível, algo que se manifestava de formas cada vez mais intensas. Marina, por exemplo, começou a notar detalhes que antes escapavam aos seus olhos. Na manhã seguinte ao incidente, enquanto limpava a sala, encontrou marcas de mãos pequenas e sujas nas paredes, como se uma criança tivesse caminhado por ali. O problema era que ninguém além deles estivera na casa. Pedro, por sua vez, sentia uma constante sensação de ser observado. Ele olhava para os reflexos de janelas, espelhos ou até mesmo telas apagadas e tinha a impressão de ver algo, uma sombra que desaparecia rápido demais para que pudesse identificar. Lucas ainda insistia em racionalizar tudo. Porém, enquanto estava em seu quarto, o som baixo de risos parecia ecoar das paredes. Preciso dormir melhor, ele pensou, mas mesmo dizendo isso, não conseguiu afastar a estranha sensação de que algo estava ao seu redor. Ana, no entanto, foi quem experimentou o sinal mais perturbador. Durante a madrugada, acordou com uma sensação gelada percorrendo sua espinha. Ao abrir os olhos, viu uma figura escura parada no canto do quarto. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Quando finalmente conseguiu acender o abajur, a figura havia desaparecido, mas marcas de pés molhados ficaram no chão. Isso está indo longe demais, Ana começou, claramente exausta. Eu não consigo dormir. Ontem à noite eu vi algo. Marina balançou a cabeça em concordância. Eu também. É como se a fita tivesse trazido algo para fora. Algo que não podemos ver, mas que está sempre aqui. Talvez vocês estejam exagerando, Lucas disse. Mas sua voz não tinha a firmeza habitual. Ele hesitava em admitir, mas sabia que também estava sentindo algo fora do normal. Ah, é? Então explique isso. Pedro levantou o celular e mostrou uma gravação feita na noite anterior. No vídeo, ele estava dormindo, mas algo no fundo da imagem se mexia. Era uma sombra que não tinha explicação, movendo-se lentamente pelo quarto antes de desaparecer. Vocês estão entendendo o que isso significa, né? Ana perguntou, olhando para cada um deles. A fita não é só uma gravação estranha, é uma maldição. Algo está nos perseguindo agora. Lucas respirou fundo, finalmente reconhecendo a gravidade da situação. Então o que fazemos? Naquela noite, Ana decidiu que precisava enfrentar o medo. Sozinha em casa, ela colocou a fita no videocassete, determinada a assistir novamente e entender o que estava acontecendo. Quando a fita começou a rodar, as imagens familiares apareceram. A casa velha, os corredores vazios e as sombras tremeluzentes. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. A câmera na gravação começou a se mover, como se estivesse sendo conduzida por uma mão invisível, indo até um espelho quebrado no final do corredor. Ana prendeu a respiração enquanto a câmera se aproximava. O reflexo no espelho mostrava uma sala cheia de pessoas. Uma cena que claramente não estava no lugar real. As figuras no reflexo estavam paradas, com os rostos desfocados. Então, um deles se virou para olhar diretamente para a câmera, como se estivesse observando Ana. Você não deveria ter voltado, disse uma voz baixa saindo do aparelho de som. Ana desligou a fita imediatamente, mas não antes de ouvir a última frase. Vocês estão marcados. Enquanto Ana tentava se acalmar, ouviu o som de passos pesados no corredor de sua casa. Ela segurou um abajur como arma e abriu a porta devagar. O corredor estava vazio, mas no chão, bem à sua frente, estava uma chave enferrujada. Ela percebeu, com um calafrio,
que era a mesma chave que aparecia na gravação da fita pendurada na porta da casa velha. O clima estava mais pesado a cada dia. O grupo se reunira novamente, dessa vez na casa de Lucas, para tentar entender o que estava acontecendo. Cada um deles parecia mais cansado e inquieto, com os olhos embaixo das pálpebras e um olhar de desespero mal disfarçado. "Eu não sei mais o que fazer", Marina disse, desmoronando no sofá. "Eu sinto como se estivesse perdendo o controle. Não consigo mais distinguir o que é real e o que não é." "Eu também não", Ana acrescentou. A coisa que vi na fita, aquele homem, ele não era real. Era como se estivesse esperando por mim." "Eu sei", disse Lucas, que se sentava no canto oposto da sala com os braços cruzados. "Mas nós precisamos entender o que está acontecendo, ou vamos acabar sendo consumidos por isso." Pedro estava quieto até aquele momento, mas agora parecia ter decidido que precisava agir. Ele abriu o computador e começou a pesquisar a casa da fita. Enquanto os outros observavam, ele procurava por qualquer pista que pudesse fazer sentido. "Eu encontrei algo", Pedro disse com uma expressão séria. "Aqui, uma história sobre essa casa." Marina e Ana se aproximaram para ver melhor. A pesquisa de Pedro mostrava uma notícia antiga sobre o desaparecimento de uma família em uma casa isolada, localizada a algumas horas de viagem dali. A casa era descrita como tendo sido o local de um ritual macabro que envolvia a tentativa de aprisionar um espírito maligno. No entanto, algo havia dado errado, e todos os membros da família desapareceram. Não houve vestígios. Apenas os objetos na casa ficaram para contar a história. "Acho que já sabemos o que está acontecendo", Lucas disse, sua voz trêmula. "Essa fita, a casa, é tudo um jogo de maldição. A fita foi a última coisa que sobrou, e agora estamos todos envolvidos." "Mas como isso acontece? Como uma fita pode nos afetar assim?" Marina perguntou, sua mente tentando entender. Pedro não sabia como responder, mas ao continuar investigando, encontrou algo ainda mais perturbador. Essa casa estava envolvida com rituais. Um deles, chamado o Cerco da Alma, foi feito para aprisionar um espírito demoníaco. Mas o que a notícia não diz é que, segundo registros antigos, quem tentasse manipular o espírito ficaria preso dentro da própria maldição. Ana engoliu em seco. "Então, alguém fez isso, e agora nós somos os próximos." "Eu não acho que isso tenha sido o que aconteceu", Pedro disse com um olhar mais sombrio. "Parece que a casa e a fita têm um papel específico. Eles nos puxaram para isso. Somos os escolhidos, não os próximos. E mais, a fita. Eu acho que ela está tentando nos avisar." Marina olhou fixamente para a tela do computador, seus olhos se fixando na última linha da pesquisa de Pedro. Ela leu em voz baixa. "É dito que quem assistir à fita será marcado pelo espírito, e o ciclo só se encerrará quando um sacrifício for feito." Todos ficaram em silêncio por um momento, a gravidade daquilo tomando conta. Não havia mais dúvida. A fita estava nos controlando, nos manipulando. Eles eram peças em um jogo antigo e maligno. O sussurro do passado naquela noite, depois de mais uma reunião tensa, cada um foi para suas casas, levando consigo a sensação de que nada mais seria normal. Mas o terror não demorou para chegar. Ana estava deitada em sua cama quando ouviu mais uma vez aquele som. O sussurro que parecia vir do fundo da fita. "Voltem. A casa está esperando." Ela sentou-se abruptamente, os olhos arregalados. O som estava vindo de dentro de sua própria casa. Ela correu para o corredor, mas não havia nada lá. Apenas o eco das palavras reverberando na escuridão. E então um pensamento a atingiu. O espírito não estava atrás deles. Ele já estava dentro de suas casas, os observando, esperando o momento certo para agir. Eles já haviam sido escolhidos. Desesperada, Ana pegou o celular e tentou ligar para os amigos, mas a ligação não completou. Quando olhou para o visor, o número desconhecido apareceu na tela. Ela atendeu,
mas só conseguiu ouvir uma respiração pesada do outro lado. Antes que pudesse gritar, a ligação caiu. Na manhã seguinte, enquanto o grupo se reunia novamente para discutir a situação, um novo detalhe apareceu. Eles receberam uma notificação estranha no celular. Era um vídeo enviado de um número desconhecido. Quando abriram, a imagem era a da casa da fita, mas a surpresa estava nos detalhes. A filmagem mostrava uma sala que parecia familiar, uma sala onde eles haviam estado antes. No reflexo da janela da casa, podia-se ver os 4 amigos, Ana, Lucas, Marina e Pedro, de pé, olhando diretamente para a câmera. Eles estavam na fita, e ao fundo, o homem da gravação estava esperando, com um sorriso torto no rosto. A decisão estava tomada. Não havia mais como fugir. A fita, o espírito, a casa, tudo os havia marcado de uma maneira que não podiam ignorar. Se quisessem quebrar a maldição, precisavam ir até o centro de tudo, a casa. O medo os consumia, mas havia também uma estranha sensação de urgência. Eles não sabiam como ou porquê, mas algo os forçava a agir. O aviso estava claro. O sacrifício seria necessário, mas qual seria o preço a pagar? Não podemos esperar mais, Lucas disse com os olhos cansados. Se não fizermos isso, as coisas só vão piorar. Podemos estar correndo contra o tempo. Ana ainda estava hesitante. Mas o que vamos fazer lá? Como vamos acabar com isso? Marina olhou para os amigos e respirou fundo. Eu não sei, mas é nossa única chance. Pedro, o mais cético, estava em silêncio, mas o medo estampado em seu rosto mostrava que ele sabia que não havia escolha. Se a fita estava realmente tentando controlá-los, não restava outra opção senão confrontar o que fosse necessário. O grupo partiu em um carro alugado, com o clima tenso e pesado. A estrada estava vazia, sem sinal de vida por quilômetros. O céu, nublado, parecia refletir o que estavam prestes a enfrentar. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos, tentando lidar com o medo, a dúvida e o desespero. Eu não gosto disso, Ana murmurou, olhando pela janela. Sinto como se estivéssemos sendo puxados para algo, como se não pudéssemos mais voltar atrás. Eu sei, Lucas respondeu, mas não temos escolha. Algo lá nos espera, e não será uma coisa boa. Pedro se virou, olhando para o horizonte. Eu sei que estou dizendo isso agora, mas você não acha que é tarde demais? Estamos fazendo exatamente o que a fita quer que a gente faça. Isso é um jogo. Marina franziu a testa, encarando o amigo. A questão é que, se não fizermos isso, tudo o que vimos e sentimos até agora vai piorar. O espírito, a casa, tudo, não vai nos deixar em paz. A estrada estava ficando cada vez mais sombria, e a sensação de desconforto se intensificava. Em certo momento, as luzes do carro começaram a piscar. A rádio, antes silenciosa, começou a emitir uma estática. E então, uma voz conhecida se infiltrou no fundo da gravação, distorcida e cheia de malícia. Vocês estão chegando, a casa está esperando. Cada um congelou. Era a mesma voz que ouviram na fita, mas agora parecia estar vindo de dentro do carro. Depois de horas de viagem, eles finalmente chegaram à casa. Ela estava isolada, situada no meio de uma floresta densa e sombria. O edifício parecia um castelo abandonado, com portas e janelas lacradas, como se quisesse esconder algum segredo antigo. O vento frio assobiava pelas árvores, e a sensação de que estavam sendo observados era inescapável. Quando saíram do carro, os amigos olharam uns para os outros, tentando encontrar alguma força para dar o próximo passo. Estamos aqui! Marina disse, tentando soar confiante, mas sua voz falhou no final. Vamos fazer isso de uma vez por todas! Eles caminharam em direção à entrada, os sons dos passos abafados pela grama alta que crescia ao redor. Quando chegaram à porta, ela estava trancada. Lucas, sem hesitar, retirou a chave enferrujada de seu bolso, a mesma chave que Ana tinha encontrado em sua casa. Ele a inseriu na fechadura,
e a porta se abriu com um rangido ensurdecedor. O ar estava pesado, como se estivesse esperando por eles. A entrada estava escura e coberta de poeira. O cheiro de mofo era inconfundível. As paredes estavam cobertas por papel de parede desbotado e móveis quebrados estavam espalhados pelo chão. Mas havia algo mais. Algo que não podiam ver, mas sentiam. A presença do espírito. Ele estava ali, em algum lugar, aguardando o momento certo para se revelar. "O que fazemos agora?" Ana perguntou com um tom de voz baixo, como se falasse em um sussurro. "Precisamos ir até o fundo da casa." Lucas respondeu com firmeza. "Vamos encontrar o que está causando isso." Marina e Pedro seguiram atrás, os olhos atentos a cada detalhe. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e o medo parecia prender suas pernas. A casa parecia respirar como se estivesse viva. Finalmente, chegaram a uma porta no final do corredor. Era uma porta simples, mas emanava uma sensação de malícia que fazia os corações acelerarem. Quando Lucas a abriu, a sala estava iluminada apenas por uma vela acesa no centro. Na parede, havia um espelho grande, coberto de poeira e arranhões. Eles se aproximaram, e quando olharam para o reflexo, o que viram foi o mais aterrador de tudo. Suas próprias figuras, mas distorcidas, com os olhos vazios e uma expressão de dor indescritível. De repente, o espelho começou a se mover. As figuras no reflexo se distorceram ainda mais, até que, em um movimento brusco, uma das figuras sorriu, mas era um sorriso vazio e horrível, algo que não pertencia à realidade. Quando o grupo tentou se afastar, a porta atrás deles se fechou sozinha, e uma risada baixa e sinistra ecoou pela casa. A vela se apagou. Foi então que ouviram uma voz, mais clara do que nunca, vindo do espelho. "Agora vocês pertencem a mim." Antes que pudessem reagir, a figura no espelho emergiu, atravessando a superfície como se fosse feita de sombras. A figura sombria do espelho se materializou diante deles. Um ser de formas distorcidas e inumanas. Seus olhos vazios fixaram-se nos amigos e a risada sinistra ecoou pela sala, reverberando nas paredes de forma insuportável. "Agora vocês pertencem a mim." A voz sibilante disse novamente mais forte. O ar estava pesado e o grupo ficou paralisado, sem saber o que fazer. Sem pensar, Marina avançou e atirou um pedaço de vidro na direção da sombra. O impacto foi imediato. A figura tremeluziu, como se o vidro a tivesse atingido, mas não a destruído. "Não adianta!" Lucas gritou. "Ela vai nos destruir um a um." Desesperados, Pedro correu até o espelho e com as mãos trêmulas o tocou. Para sua surpresa, o reflexo de sua própria mão se distorceu de forma grotesca, como se a superfície do vidro fosse uma porta. Ele gritou, puxando a mão de volta, mas algo estava agora ancorado nele. Uma marca escura apareceu em sua pele. "Está feito", disse a figura, agora com um sorriso que só podia ser descrito como malicioso. "Agora vocês entenderam." De repente, tudo ficou em silêncio. O espelho quebrou em 1000 pedaços. E ao olhar para a porta, eles perceberam que não estavam mais na casa. Estavam de volta à realidade. Mas algo tinha mudado. Eles estavam marcados para sempre. De volta à cidade, nada parecia como antes. As ruas estavam mais sombrias, os sons mais abafados, e uma sensação de que algo estava errado pairava no ar. Quando chegaram em casa, os amigos tentaram retomar a normalidade, mas algo os incomodava profundamente. Pedro foi o primeiro a perceber. Ele começou a ver a sombra da figura do espelho em qualquer reflexo. Nos vidros do carro, nas vitrines das lojas, até mesmo nas superfícies brilhantes dos celulares. Marina acordou em uma noite com a sensação de estar sendo observada. Ela levantou-se e, ao olhar no espelho do banheiro, viu seu reflexo sorrindo de volta para ela, mesmo quando ela não sorria. Ana então começou a ouvir os sussurros novamente. Só que agora eles vinham de dentro de sua mente, como se o espírito tivesse invadido seus pensamentos.
Você não pode escapar, ele dizia. Foi no dia seguinte, ao se reunirem, que a verdade se revelou. Eles estavam sendo consumidos pela maldição, e a fita, a casa, o espelho, tudo havia sido apenas o começo. O Espírito os havia marcado, e agora ele os puxava para um novo ciclo de terror. Está acontecendo de novo, Lucas disse, sua voz tensa. Ele vai nos pegar um a um, e não há mais como fugir. Enquanto discutiam, um novo vídeo chegou a seus celulares. Um vídeo sem remetente. No início, estava tudo em silêncio, mas logo apareceu a figura do espelho, mais próxima do que nunca. A última cena foi deles, observando suas próprias sombras se movendo de forma independente. É tarde demais, a voz do espírito disse, agora mais clara que nunca. Vocês são meus agora. Os dias estavam se tornando cada vez mais pesados. Pedro, Marina, Ana e Lucas já não conseguiam distinguir a realidade da ilusão. As sombras os seguiam por onde quer que fossem, e os sussurros nunca paravam. O espírito estava em seus pensamentos, em suas ações, como se os estivesse manipulando a cada movimento. Enquanto tentavam encontrar uma maneira de reverter a maldição, começaram a perceber algo perturbador. A realidade em que viviam parecia estar se desfazendo. As ruas estavam diferentes, as pessoas pareciam agir de forma estranha. Mais uma vez, a sensação de déjà vu tomou conta deles. Isso não é real, Marina sussurrou, olhando em volta. Estamos presos em uma espécie de loop. Ela tinha razão. O que parecia ser uma cidade normal agora era uma versão distorcida e macabra de si mesma. Cada rua, cada esquina estava vazia, exceto por figuras que se pareciam com pessoas, mas não eram. Como fantasmas, eles apenas observavam, com olhos vazios e mortos. Pedro tentou sair de casa, mas a porta não se abria. A janela estava selada. Não podemos mais escapar, ele disse, sua voz trêmula. Essa não é a nossa realidade. Enquanto tentavam entender o que estava acontecendo, um último vídeo chegou. O rosto de Lucas apareceu na tela com a expressão congelada de pavor. O ciclo nunca terminará, ele dizia com a voz distorcida pela estática. Vocês são parte dele agora. E a cada vez que o enfrentam, ele se fortalece. Foi nesse momento que a verdade se revelou. A fita não era apenas uma maldição. Ela era um portal para um outro plano, um lugar entre a vida e a morte, onde as almas eram presas em um ciclo eterno. Eles estavam presos ali, e o espírito que os atormentava agora os controlava, forçando-os a reviver os mesmos pesadelos repetidamente. A figura do espelho apareceu novamente, mas desta vez ela não estava no reflexo. Ela estava diante deles, em carne e osso. Vocês acham que podem quebrar o ciclo? Ela riu. Tudo o que fazem só alimenta o jogo. A verdadeira prisão está em sua mente, e vocês já estão aqui, para sempre. A verdade estava clara agora. O ciclo era imortal. E tudo o que o grupo havia vivido era parte de uma repetição interminável. Mesmo sabendo disso, não podiam se dar por vencidos. A ideia de viver para sempre dentro daquele pesadelo era insuportável. Temos que tentar algo mais, Lucas disse, a desesperança em sua voz dando lugar a uma determinação fria. Não podemos apenas esperar que ele vença. Pedro, embora exausto, acenou com a cabeça. Precisamos encontrar o ponto fraco, algo que quebre essa repetição. Eles começaram a buscar uma maneira de romper o ciclo, mas tudo o que encontravam era mais dor e confusão. Em cada passo, o espírito os observava, seus olhos penetrantes sendo sentidos em cada canto da casa e da cidade, distorcida em que estavam. Quando chegaram ao antigo espelho, agora quebrado e coberto de sombras, a voz do espírito os atingiu com força total. Vocês não entendem. O ciclo é a única verdade. Eu sou a sua única verdade. Ana, consumida pela frustração e medo, avançou até o espelho, sua mão tremendo.
Ela tocou a superfície quebrada e sentiu um frio cortante. "Há algo aqui", ela murmurou. "Eu posso sentir uma saída." Foi nesse momento que a solução apareceu, mas não da forma que esperavam. O espírito, em uma explosão de raiva, apareceu diante deles em sua forma mais monstruosa, uma massa de sombras e almas perdidas. Ele falou, sua voz reverberando nos ossos deles. "Para quebrar o ciclo, algo deve ser deixado para trás. O sacrifício de uma alma. O preço do escape é a perdição de um de vocês." Eles se entreolharam, a dor e a perda já visíveis em seus olhos. Não havia mais tempo, não havia mais escolha. Para quebrar o ciclo, um deles teria que desaparecer, sacrificando-se para permitir que os outros escapassem. Marina olhou para os amigos. Ela começou. Mas as palavras falharam. Eles sabiam o que precisava ser feito. De repente, a figura se lançou sobre eles e o espelho brilhou com uma luz intensa. No último momento, antes de tudo ser consumido pela escuridão, um grito ecoou. E então, o silêncio. Quando os amigos acordaram, estavam de volta à realidade. Mas algo estava errado. O mundo parecia intacto demais. O peso do que haviam vivido parecia ter desaparecido e não havia sinais do espírito nem da casa. O ciclo havia sido quebrado, porém, ao olharem um para o outro, perceberam que uma coisa estava faltando. Marina não estava ali. A última mensagem em seus celulares apareceu sem remetente. "Vocês acham que escaparam? O jogo nunca acaba, ele apenas se reinicia." O mundo parecia restaurado. As ruas estavam vibrantes, as pessoas seguindo suas rotinas sem a menor ideia do que havia acontecido. O grupo estava de volta às suas casas, mas o peso da perda de Marina os assombrava. Não podiam esquecer o sacrifício, não podiam ignorar o fato de que ela não estava mais com eles. A culpa os consumia, mas também havia um alívio inquietante. O ciclo parecia ter finalmente terminado. Lucas, Pedro e Ana se reuniram, tentando lidar com a dor de ter perdido uma amiga, mas também com a sensação de que algo ainda estava errado. Como se estivessem sendo observados, como se houvesse algo à espreita, esperando o momento certo para voltar. "Nada é como antes", Ana disse com a voz baixa, olhando para o celular. Eu sinto que ainda estamos sendo observados." Eles tentaram se convencer de que tudo estava bem. A vida continuava como deveria. Mas a sensação de que não haviam escapado totalmente da maldição os acompanhava, cada vez mais presente. Naquela noite, Lucas foi o primeiro a notar. Ele estava deitado na cama quando ouviu um som vindo de seu celular. Quando olhou, viu uma notificação estranha, um vídeo, sem remetente. Seu coração acelerou. Com dedos trêmulos, ele abriu o vídeo. A primeira imagem que apareceu foi uma sala vazia, escura, com uma vela acesa. A câmera se movia lentamente, e então o reflexo de uma pessoa apareceu no espelho. Era Marina. "Não adianta fugir", a voz dela disse, mas estava distorcida, como se fosse de outra dimensão. "Eu nunca fui a única a fazer parte do jogo. Agora é a vez de vocês." De repente, o espelho se quebrou e a imagem de Marina se desfez, como se ela estivesse sendo consumida pela escuridão. O vídeo acabou abruptamente e a tela ficou preta. Lucas congelou. Não estava mais certo de que havia escapado daquilo tudo. Quando olhou para o reflexo do espelho ao lado de sua cama, viu uma figura sombria observando-o, com um sorriso vazio, familiar. Não era mais Marina. Era o espírito. A porta de seu quarto se fechou sozinha. E então ele ouviu a mesma voz sibilante, agora mais próxima do que nunca. "O jogo nunca acaba. Ele apenas muda de forma. A verdade está diante deles. O ciclo nunca se quebra realmente." Talvez a fita tenha sido apenas o começo de algo muito maior e mais assustador. O que parecia ser um final é, na verdade, a perpetuação de um jogo sem fim, onde cada decisão leva a consequências ainda mais terríveis. Mas quem sabe,
Talvez haja uma esperança, uma última chance de quebrar o ciclo. Ou será que isso já está além de qualquer controle? O que você faria se estivesse no lugar deles? O que faria para escapar de algo que, de alguma forma, já faz parte de sua própria alma? A história deles não termina aqui. E a sua? Gostou de A Fita Proibida? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com seus amigos. Eles também precisam saber o que pode acontecer quando o proibido se torna impossível de ignorar.